servir a Cristo não estivesse dando resultado na vida de cada um dos que estão aqui, nós não estaríamos aqui, correto? E se nós estamos aqui, com certeza tem dado resultados. Eu acredito que hoje o Senhor vai falar mais um pouco no nosso coração. De fato, Ele já falou muito, já falou demais. Eu acredito que... A Débora, ela acabou com a minha introdução à mensagem, mas eu agradeço, porque eu vou ganhar tempo nisso, amém? Glória a Deus. Eu acredito que o Senhor vai falar conosco de uma forma para mudar o nosso caráter, para mudar a cada um de nós de dentro para fora, para mudar o nosso modo de vida, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, de pensar. Amém? Aquele que tem Bíblia aí, abre no livro de 1 Coríntios, amém? 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O que diz? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Graças ao Senhor Jesus. Irmãos, é uma palavra de praxe de difícil interpretação, aparentemente, mas Deus é aquele que escolheu revelar as suas coisas aos santos, amém? Tenho conversado muito com Deus, tenho analisado muito a minha vida com Deus, para que hoje eu tente transmitir e chegar mais perto daquilo que Ele quer para a igreja dele, amém? O que nós acabamos de ler aqui foi o apóstolo Paulo repreendendo a igreja de Coríntios, repreendendo o espírito mundano na igreja. Então ele começa agora a repreender o espírito mundano, mas não do mundo, dentro da igreja. Olha só, o espírito do mundo estava dentro da igreja e o apóstolo Paulo ele começa a repreender. De maneira que o apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele foi o maior escritor sobre a graça de Deus. Eu acredito que cada um de nós aqui sabe que é salvo em Cristo pela graça de Deus. Amém? Sabendo que nós somos salvos pela graça, que a nossa salvação está garantida em Cristo, no Filho de Deus, nós entendemos que agora, meus amados, o julgamento do crente, como a Bíblia relata, o julgamento do cristão, ele muitas vezes ele cria uma sombra de dúvida sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente. Amém? Então, se eu sou salvo, por que eu vou trabalhar para Deus? Se eu sou salvo, qual é o motivo de eu prosseguir, de eu pregar, de eu fazer boas obras, de eu fazer algumas benfeitorias? Qual é o propósito disso? E é difícil nós entendermos isso. Qual é o propósito agora? E aí nós nos tornamos uma igreja relaxada. Por isso que o Senhor colocou isso no meu coração. Por que ser um cristão ativo? Alguém sabe responder? Nós vamos tentar descobrir isso hoje juntos, através da palavra de Deus. Por que ser um cristão ativo na presença de Deus? Para que isso? Qual é o propósito de ser um cristão ativo? Se eu já sou salvo, se eu já estou, olha, com meus burros na sombra, se eu já tenho tudo garantido, como já foi dito aqui, tudo já foi pago, tudo já foi liberado, eu só tenho que ir lá e tomar posse. Eu só tenho que ir lá e arrancar. Eu só tenho que ir lá e conquistar, porque já está tudo garantido. E aí? E como que nós nos comportamos como cristãos salvos? O Robson mandou algo muito interessante, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 10, que nós somos salvos para boas obras. Mas isso fica uma coisa muito superficial de tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo que nós vivemos. Porque isso daí já é uma coisa que nós já temos de cor e salteado, mas que nós não sabemos o porquê e o para que praticar isso. Mas Paulo agora ele está falando a respeito de uma igreja que deixa o mundanismo entrar. E quando o mundanismo entra, a questão é,
que ela toma conta do corpo e da mente dos cristãos, e agora eles se tornam improdutivos e inoperantes. Eles se tornam agora pessoas que se escoram na graça para viver agora os deleites do mundo, os deleites da carne, tudo aquilo que eles achavam que era certo. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando somente de pecado. Quando Paulo ele escreve isso, ele está falando de caráter, ele está falando de arrogância, de tudo que já foi dito aqui que vai ser queimado. Ele está falando de coisas que está no interior, que está dentro de nós, não do exterior. Paulo ele está falando agora de uma igreja corrompida por um espírito mundano e que se deixa ser levada por isso. Paulo ele está falando de mim e de você, nos momentos em que nós olhamos para o mundo, começamos a almejar ele e não temos uma vida plena em Cristo. Ele está falando, a graça de Deus de fato basta, mas vocês ainda precisam fazer as coisinhas corriqueiras do seu dia a dia. Sabe do que? Do seu ego. Sabe do que? Do seu egoísmo. Sabe do que? Daquele que diz assim, eu sou assim mesmo. Paulo está falando disso, porque se eu e você nós nos tratamos assim, o que nós nos diferimos do mundo. Olha só, se você tem um vizinho, uma vizinha que se comporta desse jeito, você retruca da mesma maneira? De nada se aproveita. Quem é você? O que está sobre a sua vida? Será que é o Espírito Santo de Deus? Quando Paulo ele começa a falar isso, ele já logo vai dizer que, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento. Já foi falado sobre isso aqui nessa noite. Então Paulo, ele como um sábio arquiteto, ele coloca um fundamento sobre a vida dele, sobre a vida da igreja que ele tinha fundado, que era quem? Jesus Cristo. E ele fala, eu pus para que outro venha e edifique. Eu pus para que outro venha e continue a boa obra. E de maneira que ele fala assim, sobre este fundamento não se pode mais colocar outro, porque esse fundamento é Jesus Cristo. Qual é o seu fundamento nessa noite de hoje? Sobre o que você está solidificado? Sobre quem você está firmado na presença de Deus? Sobre quem? Sobre qual fundamento? O teu fundamento é ainda o teu ego, é ainda o teu egoísmo, é ainda a tua arrogância, é a tua prepotência, é aquilo que te move, é aquilo que faz você ser respeitado, entre aspas, ou eu posso até dizer temido pelo mundo, temido pela família, temido pelas suas atitudes, ou de fato o teu fundamento é Cristo, aquele que é paz, amor, longanimidade, benignidade, temperança, fé. Será que é Ele de fato? Paulo ele está dizendo em outras palavras, quem é o teu fundamento? Porque o meu e o que eu deixei para vocês, igreja de Coríntios, é Jesus Cristo. E eu coloquei esse fundamento para que outros venham e continuem edificando em cima dele. Por quê? Porque este fundamento é sólido. Cristo é sólido. Cristo é algo que é inabalável. Cristo é a rocha que eu posso construir a minha casa, que eu posso fazer a minha morada. É esse Cristo que nós tanto pregamos, que nós tanto falamos, que nós tanto apresentamos para o mundo, mas que ele chega para o mundo como um final de feira. Por quê? Porque nós praticamente pedimos para o mundo aceitar a Cristo, quando na verdade é Cristo que ele já quis aceitar todos aqueles que ele elegeu e que ele predestinou. E aqui eu quero segurar um pouco, porque muito tem se pregado, muito tem se ensinado sobre eleição e predestinação. E a parte da eleição nós sabemos que ela é para salvação, mas a parte da predestinação nós às vezes chutamos de escanteio. Mas eu quero dizer que cada um de nós aqui foi predestinado a algo e para fazer algo. De forma que, quando eu falo disso, eu estou colocando a soberania de Deus acima de todas as coisas e dizendo, quer você queira ou não, aquilo que você foi predestinado para fazer, você vai fazer. Ou melhor, aquilo que você foi predestinado para passar, você vai ter que passar. E aí, agora? É interessante que eu vou ter que passar tudo aquilo que o nosso Deus soberano, magnífico, o eu sou, predestinou para que eu passe. Então, se ele predestinou e ele é soberano, eu vou passar, você pode ter certeza disso. Eu não vou conseguir fugir de nada daquilo que ele traçou para o meu caminho. Eu vou passar. E por que não passar da maneira que ele quer que eu passe? Por que não passar da maneira que eu estou falando assim, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha? Eu não quero ser espremido por Deus, eu quero ser moldado por Deus, eu não quero ser empurrado por Deus, eu quero ser carregado por Ele e ser conduzido, ter os meus passos guiados e direcionados por Ele. Mas para isso eu preciso entender que Ele tem um plano para mim, que Ele tem uma estratégia para mim, e que ainda que eu olhe e fale, não é bom, eu não quero desse jeito, eu acredito que da minha forma vai ser melhor, ainda que eu olhe, que a minha vista diga isso, a minha fé, a minha confiança de que Cristo é aquele que verdadeiramente é perfeito e não eu, tem que sobrepujar todos os meus pensamentos. Tem que sobrepujar. Por quê, irmãos? Por que ser um cristão ativo? Paulo ele começa a falar: a obra de cada um se manifestará na verdade.
o dia a declarará. Qual dia é esse? Quando o pastor leu em Malaquias falou, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Esse é o dia. É um dia em que nós estamos debaixo de uma promessa, que foi louvado aqui, eu acredito que todos louvaram do fundo da sua alma, que Deus, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa. E uma dessas promessas é que Ele voltará e que Ele buscará a igreja dEle. E que Ele arrebatará a igreja dEle aos céus e que lá nós seremos todos julgados. Nós seremos todos julgados. Por muitos anos veio permeando uma falsa doutrina de que esse julgamento seria para a minha e a tua condenação ou para a minha e a tua absolvição. De fato, meus amados, eu quero dizer que se fosse este o julgamento, todos nós seríamos condenados. Porque aí a supremacia, a suficiência do sacrifício de Cristo, ela não valeria de nada. Mas eu quero agora quebrar paradigmas, eu quero quebrar muitas coisas que foram ensinadas para mim e para você. Este julgamento não é para me condenar e para te condenar, como eu já disse, a Débora pulou a minha introdução. Ela já pregou a introdução, que é o quê? Vós sois salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras de homem para que ninguém se glorie. Ou seja, você está salvo e aquele que é fiel vai te assegurar salvo até aquele grande dia. O problema é como que eu vou chegar lá salvo. Essa é a questão e uma grande questão que permeia durante anos. Eu quero te dizer hoje, quais são as boas obras que você tem praticado e qual é o intuito de você praticar boas obras e qual é o intuito de você ter um bom caráter, qual é o intuito de você ter um bom testemunho. Ah, meus amados, se tem uma coisa que eu sempre digo e não vou cansar de dizer é que Deus é um Deus oportunista. Então Ele olha a mim e a você, Ele predestina a mim e a você a ser alguém, a fazer algo e Ele vai fazer. Conforme Ele tiver a oportunidade, conforme eu e você não abrirmos espaço para essa oportunidade, Ele de fato vai fazer. Por quê? Porque Ele é soberano. E quando Deus Ele me chama, Ele te chama, Ele está falando assim, eu vou fazer de ti aquilo que eu planejei que você um dia fosse, desde antes da fundação dos séculos. Porque quando Ele elege, antes da fundação dos séculos, beleza, fui eleito para ser salvo, fui eleito para morar com Cristo a eternidade. Mas também, meus amados, a Bíblia vai dizer que Ele predestinou a nós, antes da fundação dos séculos, para as boas obras também. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Então a sua eleição foi antes da fundação do mundo, mas a sua predestinação também. E eu vejo o Senhor Ele chegando a Jeremias e falando, eu já te escolhi, meu amigo. Não tem o que você fazer. Mas eu sou uma criança. Não diga isso, porque não importa o que você disser, não importa o que você me indagar, eu vou cumprir aquilo e para o qual o propósito para o qual eu te chamei. Deus Ele está te chamando para te dar um galardão. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte e permanecer, esse receberá galardão. Olha só, esse receberá galardão. Então você pega todas as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Quer sejam boas, quer sejam más. Pega elas e joga elas no fogo. Olha como que Deus Ele vai fazer. Naquele grande dia, elas serão queimadas no fogo. E aquela que permanecer é boa. E aquela que não permanecer será descartada. O problema do cristão é o imediatismo, como já foi dito aqui hoje. Eu acredito que a palavra ela vai ser só um complemento do que o Senhor já disse. É o imediatismo. Por quê? Porque o cristão ele quer tudo para agora. E ele se esquece de que nós estamos debaixo de uma promessa de arrebatamento, de uma promessa que o Senhor virá nos buscar, que nós teremos algo que é infinito e que é para sempre. Nós começamos a querer tudo agora, eu quero para ontem, eu quero isso, e começamos a almejar todas as coisas da terra. Não temos uma vida plena em Cristo, não estamos agora contentes com aquilo que é suficiente, queremos todos os dias escutar uma palavra que o melhor de Deus está por vir, quando Ele na realidade já veio, e agora fazemos o quê? Esquecemos que nós seremos arrebatados. Esquecemos que nós estamos debaixo de uma promessa que Ele virá buscar uma igreja santa. E o pior disso, esquecemos que nós podemos ir além dessa expectativa daqui. Por quê? Porque o nosso Jesus, Ele sempre nos dá a instrução. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem come, mas ajuntai tesouros no céu. Agora eu quero te dizer, se a sua poupança no céu ela está pouca, é melhor a partir dessa noite você começar a investir nela, começar a jogar, sabe o que? Investimentos lá, para que durante este tempo todo, ela vá correndo juros e o seu galardão vai aumentando, as suas obras vão aumentando, para que naquele grande dia, quando tudo for
for provado no fogo, ei, o Senhor não vem falar de nada sobrou, só sobrou a salvação. Ei, é pouca a salvação? Não, mas eu quero dizer que o reino de Deus já está falando, é um reino, não é só morada, não é só acampamento, não é só retiro, não é encontro com Deus, não é visita, é reino, é eterno, é para sempre, vai permear, vai permanecer, e eu quero saber como que eu vou estar lá, não aqui. Eu acho que eu já disse isso, mas eu vou tornar a dizer. Eu estava assistindo uma ministração, não vou lembrar de quem, mas ele pega uma corda, ele estica na igreja inteira, ele estica essa corda devia ter no mínimo uns 300 metros. E ele pega menos de um palmo de corda, ele pinta isso de vermelho. E o ministro, ele começa a dizer, ele vai falar, olha, isso daqui, essa corda inteira é a nossa vida. É a nossa vida, porque nós fomos criados para sermos imortais. Essa é a nossa vida. E aquela parte vermelha, ele fala, essa parte vermelha é a nossa vida terrena. É a nossa vida terrena. Como que eu vou poder deixar com que essa parte que é menor do que um palmo, determine o que eu vou passar o resto da eternidade? Como que eu posso ser negligente ao ponto de esquecer que que Jesus, ele fala assim, quando ele é indagado por um dos seus discípulos, o que eu vou ganhar servindo ao Senhor? E o Senhor vai falar, ei, no céu a coroa da vida eterna, e aqui 100 vezes mais. Está entendendo? O povo de Deus tem que ser ambicioso, mas não ambicioso para as coisas terrenas, para as coisas que hoje são solúveis. Mas ele tem que ser ambicioso sabendo que nós teremos uma vida eterna, teremos um reinado eterno, e como eu estarei nesse reinado eterno? Tem uma parábola que é a parábola, meus amados, dos talentos. Quando nós vamos ver lá que para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1, conforme a sua capacidade. É interessante analisar o texto, porque ele fala conforme a capacidade de cada um. Então Deus, ele olha para cada um, vê capacidade a qual ele mesmo implantou em nós, e ele agora dá um talento conforme a capacidade. E quando ele dá o talento conforme a capacidade, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Granjeia e consegue mais 5, o outro mais 2. E agora, aquele que tinha 1, ele enterra na terra. O texto diz assim, ele enterra na terra. Pelo que eu me lembre, meus amados, pelo que eu me lembre, nós viemos do pó e para o pó nós tornaremos. Quantos têm talento aqui, mas escondem esses talentos dentro da própria carne, deixando a carne gritar, deixando a carne prevalecer? Irmão Hélio, você está falando que nós perdemos a salvação? Não. Muitos interpretaram de forma errada essa parábola e pregaram de forma errada e soltaram aos 4 ventos, e pessoas vão ler e vão falar, quando o Senhor ele lança aquele servo e fala, servo inútil, será lançado nas trevas exteriores e lá haverá pranto e ranger de dente. Quando o Senhor ele fala isso, meus amados, ele está falando, olha só, presta atenção, ele está falando de um extremo sentimento de vergonha e de derrota, pela inutilidade daquele servo. Pela inutilidade daquele servo. Ele não está falando que aquele ali vai ser lançado no inferno, não, porque ele já era alguém de confiança, ele já era alguém servo, ele já era alguém que fazia parte. Uns vão entrar para o gozo e para a alegria, e outros para a tristeza, e essa tristeza não é do céu, por quê? Porque essa tristeza, meus amados, é nossa, essa tristeza ela é individual. Quando nós começamos a questionar, como será o céu, o que será o céu? O céu ele é maravilhoso, mas o céu ele também tem as suas regras, meus amados. E como conhecer as regras? Conhecendo o dono da casa. Conhecendo o dono da casa. Então, se eu conheço o pastor Robson, eu sei das coisas que ele gosta, eu sei como que eu vou respeitar a casa dele, e eu sei também as regras deste lugar. E quando eu começo a conhecer a Deus, eu começo a conhecer as regras do céu. Que o céu, muitos pregam e de forma errônea, que nós ficaremos lá a eternidade, santo, 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 santo é o Senhor. Sim, mas não só em palavras, e sim em atitudes, em gestos. A nossa vida lá vai expressar a santidade de Deus. A nossa vida lá vai expressar a santidade de Deus. Mas eu não acredito que Deus ele tenha nos elegido, nos predestinado desde antes da fundação do século. Eu não acredito que Cristo, ele veio na terra, sofreu tudo o que ele sofreu, passou tudo o que ele passou, que Deus ele estipulou um plano tão perfeito durante mais de 4.000 anos, para que eu e você, meus amados, seres racionais e filhos de um Deus racional, ficássemos o resto da eternidade simplesmente parados, olhando para Ele, para a majestade dEle, que eu acredito que é uma coisa maravilhosa, mas ficar santo, 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 santo. Ei, a nossa vida aqui ela é só um pequeno ensaio da extensão do que será o reino de Deus. Vamos começar a entender mais sobre o céu. Vamos começar a entender mais sobre o reino de Deus. Vamos começar a entender que lá vai ter os grandes.
E quem serão os grandes? Olha só, abra sua Bíblia aí em Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 19. Mateus capítulo 5, versículo de número 19. Que diz: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Olha esse paradigma, olha só que complexo, porque o que cumpre, o que é servo, o que é fiel, será chamado de grande no reino dos céus. Porém, o outro que não cumpre, que é infiel, que não é aquele crente da pegada, ele será chamado menor no reino dos céus. Porém, quando a Bíblia me dá esse respaldo, eu entendo que os dois estarão no reino. Os dois estarão no reino do céu. Então eu quero parafrasear agora a salvação, ou seja, nós não perdemos a nossa salvação, mas nós também podemos fazer com que a nossa salvação ela venha suprida de bênçãos celestiais, e não de bênçãos daqui da terra. O que você tem feito? Se você se contenta só em ser um crente salvo, você é um crente morno, você é um crente murcho, você é um crente que de fato não conheceu a graça de Deus. Tu está sendo salvo por ela, você está sendo sustentado por ela, você veio aqui nessa noite por ela, mas você ainda não sabe que a graça é a pessoa de Cristo. Você ainda não sabe de nada do céu. A graça revela o céu para nós. A graça, como disse, ela nos ensina que Deus não está no céu, mas que o céu está em Deus. E se eu estou no céu, se eu vou morar no céu, eu vou morar em Deus. Eu quero fazer parte de Deus. Quero fazer parte de Deus. Abra sua Bíblia em Judas, amém? Epístola de Judas. Capítulo 1, versículo de número 20. Judas capítulo 1, versículo de número 20. Aleluia. Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 20. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Que diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Olha só. Esse mesmo fogo que nós lemos em Coríntios, agora Judas ele escreve aqui. Ele fala: salve os seus irmãos, como se fosse por um triz. Então você olha aquela pessoa que viveu uma vida inteira no mundo, que viveu uma vida inteira de pecado, que viveu uma vida inteira de dissoluta destruição, e agora essa pessoa, meus amados, ela no leito de morte, ela aceita Cristo. Ela confessa que Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ela confessa Ele. Ela é uma pessoa salva, pelo que diz a Bíblia, ou não? Ela é salva. Amém? Ela foi salva por um triz, mas aqui ele está nos instruindo. Tanto Paulo quanto Judas, ele está nos instruindo. Pessoal, salvem essas pessoas desse fogo. Salvem essas pessoas dessa dúvida. Salvem essas pessoas desta inquietação. Ou seja, está falando: pregue, exorte, conforte, traga eles para receber algo a mais de mim, algo melhor de Deus. Eu quero te dizer alguma coisa aqui, eu quero te colocar um questionamento na sua mente. Você pega agora o ladrão da cruz. Aquele que creu, que acreditou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Ele era o Messias prometido. E você pega um camarada que nem apóstolo Paulo. Agora você me diz, quem é? Os dois estão salvos, amém? Amém, igreja? Me diga agora, quem é que tem maior galardão no reino dos céus? Quem trabalhou ou quem simplesmente só esperou? Você tem trabalhado para Deus? Você tem sido ativo na presença de Deus? Te garanto que Jesus não te salvou só para você ser salvo. Ele te salvou para boas obras, e boas obras essas que você vai ter uma recompensa. Entenda, a Bíblia sempre fala do fruto do Espírito, correto? O fruto do Espírito só quem produz é o próprio Espírito Santo de Deus, certo? E as obras, elas são da carne, ou seja,
A carne não produz frutos, ela só produz obras. Quando a Bíblia vai falar que nós seremos julgados mediante as nossas obras, Deus ele está falando que nós, através do Espírito Santo e do fruto do Espírito, podemos agora ter a capacidade de por nós mesmos, sendo capacitados pelo Espírito Santo, sendo quebrantados por eles, mas com atitudes nossas e ações nossas, nós podemos praticar boas obras. E por isso aí Deus ele pode o quê? Expandir uma promessa do quê? De galardão. Uma promessa de confiar a nós algo grande, porque isso foi algo que foi concedido pelo Espírito Santo, mas praticado por cada um de nós. Porque tudo é graça, amém? Tudo é graça, a salvação é graça, vem de Deus, porque a palavra de Deus que diz que é dele tanto querer quanto efetuar, mas agora ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, ele quer ver nós entrarmos no reino do céu tão providos daquilo que ele nos prometeu de riquezas espirituais infinitas e duradouras, de modo que é para a eternidade, que ele agora fala assim, se você fizer vai ser seu, se você trabalhar é seu. Eu capacito, eu dou força, só faz porque é através do Espírito Santo que eu concedi, mas isso agora se você fizer, não é fruto, é obra, e se é obra agora vai ter recompensa, mas também vai ter a recompensa daqueles que fazem somente as obras do quê? Da carne. Daqueles que fazem as obras que Deus coloca no coração para serem feitas, obras do Espírito, obras, meus amados, ou melhor, que frutificam, obras que o Espírito impulsiona, obras que o Espírito conduz, nós teremos muitas e muitas riquezas espirituais. Porém, aqueles que fazem só as obras da carne, perdem a salvação? Não perdem a salvação, mas eles são salvos por um triz. Eles são salvos por um triz. E quando fala esse um triz, é triste. Você vê uma pessoa viver uma vida inteira dentro da igreja, dentro da instituição igreja, mas não ser de fato esta igreja. Não ser de fato o cristão genuíno que Cristo, ele estipula para que ele seja. Haverá um julgamento, amém? Estou encerrando. Abre em Coríntios, capítulo 5, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, desculpe. 2 Coríntios, capítulo de número 5, que diz, porque sabemos que essa é a nossa casa terrestre, deste tabernáculo. Se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Versículo de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Por meio do quê? Do corpo. Então Deus ele te dá este veículo, certo? Ele te dá este veículo, porém ele te dá uma mente boa, uma mente curada, uma mente saudável, uma mente transformada. E agora você pega este veículo e você vai conduzir ele para fazer a vontade desta mente curada, a vontade do Espírito de Deus, ou a vontade da sua carne. Então a sua mente vai dirigir o seu corpo. A sua mente vai dirigir os seus atos, a sua mente vai dirigir aquilo que você vai fazer quando você sair do culto, aquilo que você de fato vai praticar amanhã, a sua mente. Olha só que interessante, quando a Bíblia fala, porque todos devemos comparecer, na tradução original do grego, a palavra comparecer diz panero, que significa tornar conhecido, aberta ou publicamente a sua vida. Deus examinará e revelará abertamente na sua exata realidade os nossos atos secretos, nosso caráter, nossas palavras, nossas boas obras, nossas atitudes, nossos motivos, nossa falta de amor, nosso trabalho e ministério. E aqui Paulo ele foca em ministérios eclesiásticos. Paulo ele está falando para obreiros agora, quando ele fala que todos nós devemos comparecer, da palavra que vem do grego, panero, que significa tornar conhecido abertamente, explícito. Hoje nós praticamos tantas obras ocultas, tantas obras ruins, tantas obras más, mas olhamos para a igreja, olhamos para o pastor, olhamos para todo mundo e falamos, ninguém está vendo nada. Mas a Bíblia vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Agora imagina naquele grande dia, quando Deus ele salvar o povo dele, você está lá no meio dos salvos. E como diz um grande pregador, o Paul Washer, ele fala, imagine hoje, vamos imaginar que isso acontecesse hoje, e que a vida de cada um aqui fosse colocada nesse telão. Todos nós fugiríamos daqui, com certeza, envergonhados,
por cada ato, por cada gesto que nós fazemos, por tudo que nós cometemos no dia de hoje. Eu acredito que se passar só o hoje de cada um de nós, nós fugiríamos daqui e nunca mais apareceríamos na cidade de Tiradentes, nem na cidade de São Paulo. Nunca mais. Paulo ele está falando que naquele grande dia, quando ele usa essa palavra no termo grego paneira, ele está falando, vai ser como se estivesse acontecendo isso. E aí que estreita. E aí que o negócio fica, como diz no mundo, o negócio vai ficar louco. Por quê? Porque eu, um cristão, um homem salvo, que vou passar a eternidade com Deus, mas a eternidade me lembrando dessa cena. A eternidade me lembrando que eu poderia ter sido fiel, que eu poderia ter ido mais a fundo, que eu poderia ter ido mais além, que eu poderia ter lido mais, orado mais, jejuado mais, amado mais os meus irmãos, ter abençoado mais vidas, ter buscado mais a Deus, ter louvado mais, ter vivido mais uma vida de santidade. Eu vou passar a eternidade lembrando desta cena. Aí que entra a questão da parábola dos talentos. Que haverá dor e ranger e pranto. Ranger de dentes e pranto. Oxalá que isso não dure, meus amados. Mas vai ser uma grande vergonha. E eu não quero estar envergonhado perante o meu Senhor Jesus. Eu não quero. Como eu já disse aqui uma vez, como surpreender a Cristo? Como surpreender a Deus, pastor? Como surpreender a Deus? E eu comecei a ilustrar algumas coisas na minha mente. E Deus, ele olha para a igreja e vê nós como uma noiva, certo? Uma noiva adornada, uma noiva preparada, uma noiva que ele está prestes a vir buscar e se casar com ela. Certo? Quem é casado, levanta a mão, amém? Glória a Deus. Todo mundo se conheceu, namorou, noivou, amém? E já sabia com quem ia se casar, correto? Cristo já sabe com quem ele vai se casar. Fique despreocupado. Jesus já sabe qual é a igreja que ele vai vir buscar. Mas eu acredito que todo mundo aqui no dia do casamento, mesmo conhecendo a esposa, mesmo sabendo quem era a esposa, mesmo já conhecendo a beleza dela, no dia do casamento olhou para ela e viu ela muito mais bonita, porque ela se preparou de uma forma especial para aquele dia. De maneira que você olha para a sua noiva, de maneira que você olha e você fala assim, cara, uau. Ela está mais bonita, hoje ela se preparou para isso, ela me surpreendeu de certa forma, eu já conhecia, eu já sabia quem ela era, eu já sabia todos os traços dela, mas hoje ela está melhor do que no namoro e do que no noivado, amém? Então imagine, você tentar fazer isso para Deus, ou melhor para Cristo, você olhar para o seu noivo e falar, talvez eu consiga fazer isso. Talvez eu consiga arrancar um sorriso a mais dele, você é fiel. Ei, entra para a alegria e para o gozo eterno. Ei, eu quero arrancar isso de Deus, eu não quero arrancar servo inútil e infiel, eu não quero ouvir isso do meu Deus, eu quero ouvir, entra, porque você foste digno, você foste fiel, você é um servo útil. Entra e aproveita tudo, é para sempre, é para a eternidade. Você pode ser arrebatado, meus amados. Nós podemos ser arrebatados. Não vou dizer que está perto, não vou dizer que está longe, não quero entrar em questões teológicas que provam que ainda muita coisa há de se cumprir, mas como é muito dito, meus amados, o tempo para Deus ele é assim, se Ele quiser Ele cumpre, se Ele quiser Ele expande mais um pouco, Ele é dono de tudo, mas eu quero dizer que isso tem que estar na sua mente, que isso tem que estar no seu coração, que isso tem que estar a todo momento pulsando na mente do cristão. Eu posso ser arrebatado. Que obras tenho eu? Obras que se eu jogar no fogo, vão ser queimadas como a palha. Porque se for queimadas como a palha, vai estar se cumprindo na sua vida o que o pastor leu lá, escrito em Malaquias. Era arrogância, era prepotência, era tudo que tem de ruim na nossa carne. Mas se permanecer sólido, significa que eu e você, nós estamos debaixo da graça de Deus, se aproveitando dela, usufruindo dela, vivendo as riquezas dela, e vamos morar no céu e seremos providos de muitas coisas boas. De muitas coisas boas. Abre sua Bíblia em 2 Pedro, amém? 2 Pedro. É um texto que eu gosto muito de ler, capítulo 1, versículo de número 5 em diante. Que diz, por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês sejam no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados.
Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, se eu vejo só o que está perto, se eu vejo a minha vida aqui, se eu olho só para esses 100 vezes mais que Jesus prometeu aqui na terra, eu não estou enxergando aquilo que Ele me prometeu para muito lá na frente. Eu não estou enxergando aquilo que Ele de fato falou assim, vai ser eterno. Isso é bom, e você pode ter, e busque por isso. Mas eu te garanto que isso não vai ser completo, comparado ao que eu tenho preparado para você. Paulo, ele entendia muito bem disso, de maneira que ele fala, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, para a mesma igreja de Coríntios. Ele fala, o que o nosso Deus tem preparado para nós, é aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. Então, tenta imaginar alguma coisa. Imagina. Passe a sua vida inteira imaginando o que Ele tem preparado para você. Você não vai conseguir chegar nem perto do que Ele tem preparado para cada um de nós. Isso é bom ou não é? Parece que não, porque é muito distante. Eu achava melhor eu ter um emprego melhor aqui, eu acho melhor eu ter um carro melhor aqui, eu acho melhor eu ter um cargo eclesiástico aqui, eu acho melhor isso, eu acho melhor eu me empenhar para isso, eu acho melhor eu me empenhar para que a minha faculdade ela seja, concluída, eu acho muito melhor as coisas terrenas aqui, porque isso está muito distante, isso está muito longe. Mas Pedro ele escreve, todavia se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Por que Jesus nos purificou de todos os nossos pecados? Por que Ele nos torna justos? Por que Ele diz que nós temos todas as bênçãos dos céus em nós? Por que tudo isso? Simplesmente para mim ser salvo? Mas não. É interessante que a gente sempre diz, o pastor Fábio sempre diz, o pastor Robson repetiu hoje, Deus nos dará muito para sermos generosos. E nós focamos só em coisas financeiras, em coisas materiais. Mas Deus, Ele te deu tanto, que você nem sabe o quanto você tem, que você pode distribuir a paz, o amor, a benignidade, a temperança, a fé. Você nem sabe o que você tem em mãos para transbordar para o mundo, para transbordar para as pessoas que estão ao seu redor. Ei, se você no mínimo conseguir, se eu no mínimo conseguirmos salvar a nossa família, que eu estou dizendo pai, mãe, irmãos, se no mínimo nós conseguirmos alcançar ele, com todos esses requisitos, nós já teremos, meus amados, muito mais do que o que nós temos hoje, na terra, no céu. Muito mais. Se encha de boas obras. Se encha de vontade de ter um galardão. Se encha de vontade, expectativa de que há algo melhor para nós. Se encha de vontade, expectativa de que você vai ser alguém muito grande no reino dos céus. Se encha de expectativa de que você vai ter algo solidificado na eternidade. E não aqui, porque isso vai passar. É uma má notícia para você? Não. É muito pelo contrário. A boa notícia, tudo isso aqui é solúvel. Tudo isso é solúvel, hoje tem, amanhã não tem. Que nada disso aconteça para nós, em nome do Senhor Jesus. Porque a igreja está debaixo de uma promessa, mas eu te garanto que o seu carro, meus amados, pode ser roubado daqui a 5 minutos, pode ser roubado amanhã e nada vai valer. A sua saúde hoje, meus amados, dependendo se for assim, meus amados, um mosquito ele vem e te pica e a sua saúde amanhã está debilitada. Ou seja, tudo isso é solúvel, mas tudo aquilo que eu edifico no lugar onde a traça, onde a ferrugem, eles não podem consumir. Onde o ladrão ele não pode minar, lá é de grande valia. Lá é de grande valia. Então expanda isso. Vou finalizar agora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém roube a sua coroa. Não é para que ninguém roube a sua salvação, mas é para que ninguém roube a sua coroa. Nosso amigão Paulo, ele tinha tanta confiança, ele tinha tanta certeza de que tinha algo melhor para ele, de que quando ele está escrevendo para Timóteo, ele fala, ei, Timóteo, você é a bola da vez, porque eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a minha fé, e desde já o Senhor tem preparado para mim uma coroa de vida eterna, e não só para mim, mas para todos aqueles que forem fiéis. É isso que Paulo está tentando ensinar nessas epístolas. Para o povo parar de focar com picuinhas, com coisas terrenas, que o espírito mundano entra dentro da igreja e tira a atenção. O espírito mundano, ele não quer que você simplesmente fique pecando, porque ele sabe que Jesus já resolveu isso lá na cruz do Calvário. Mas ele quer fazer você viver uma vida medíocre, ele quer de todas as maneiras minar a sua fé. Mas Jesus, ele fala, se você se manter firme para a igreja de Filadélfia, se você guardar o que tem, você certamente não vai perder a coroa, está entendendo? Você não vai perder aquilo que você investiu.
E quem tem investido tempo no reino de Deus aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Misericórdia, vamos investir mais tempo. Vamos investir mais tempo. E o que é investir tempo no reino de Deus? Olha para o irmão que está ao seu lado. Invista tempo na vida dele. Invista tempo na vida dos seus filhos. Invista tempo na vida da sua família. Invista tempo na vida dos seus irmãos dentro dessa igreja. Invista tempo, eles são o reino de Deus. Nós lemos aqui, este é o reino de Deus. Nós estamos aguardando uma extensão. Eu não sei se você ainda acredita no arrebatamento. Eu acredito, amém? Quem acredita no arrebatamento, dá um amém, em nome de Jesus. Está dando medo, igreja, porque a igreja não fala mais disso. Mas Jesus vai voltar e ele vai buscar uma igreja que ele prometeu. Agora, o que você vai ter após isso, como você vai ser julgado, isso daí é comigo e com você, é individual. Nós somos todo um corpo, amém? Mas naquele grande dia, cada um dará conta das suas próprias obras. Das suas próprias obras. Hoje o culto aconteceu porque nós todos estamos aqui, mas a minha e a tua vida vai continuar acontecendo conforme aquilo que eu e você nós fizemos aqui para fora. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos solidificar isso, amém? Do jeito que você está, eu quero orar por você para encerrar, amém?